Olha a lindeza das minhas alunas. Olha que lindeza. Olha que coisa mais linda. Cumprimentou. Aê, pode entrar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje da nossa 8ª aula de judô, começando 100% do zero na escola. Para você que não me conhece, eu sou o professor Arlindo Baio Júnior, sou professor faixa preta de Jiu-Jitsu e de Judô, formado em Educação Física, mestre em Atividade Física Adaptada e atualmente faço doutorado também na área de Atividade Física Adaptada. Bom pessoal, qual foi o tema da nossa 8ª aula de Judô começando do zero? O objetivo dessa aula foi a gente começar a introduzir de fato as técnicas de amortecimento com as crianças. Na aula anterior a gente fez algumas cambalhotas com alguns fundamentos presentes nas técnicas de amortecimento e nessa aula a gente vai começar a ensinar de fato como realizar o amortecimento em si, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos falar como foi nossa aula em si. Uma coisa que eu falei lá na nossa primeira, segunda aula foi sobre os graus educacionais, que é um método que eu planejava implementar nas aulas de judô assim que as crianças tivessem já uma certa experiência, uma base. Pois bem, nesse momento as crianças já estão tendo uma noção de como que funciona o judô, a hierarquia, o respeito, como entra no tatame, como sai, como cumprimenta para começar uma atividade, enfim. Então nessa aula eu expliquei para os alunos como que funcionam os graus educacionais e o que significa cada um deles, o grau amarelo, o grau azul, o grau vermelho e o grau verde. Por que eu expliquei para os alunos somente agora? Porque a partir de agora eu vou começar a implementar os graus educacionais. Porém, antes de implementar os graus educacionais, eu irei mandar uma mensagem para todos os pais explicando como que funcionam os graus educacionais para que eles participem também desse método. Afinal, a graduação educacional é um método que envolve professor, escola e os pais. Então é importante nós estarmos alinhados sobre a implementação desse método. Após isso, pessoal, fizemos aquela revisão das palavras em japonês. Porém, nessa aula eu fiz algo diferente. Ao invés de falar as palavras em japonês para os alunos e pedir para que eles repetissem e depois me falassem o significado, eu falei as palavras em português e pedi para que os alunos me falassem qual que é a palavra correspondente em japonês. Por exemplo, eu falei tapete, aí os alunos deveriam me falar a palavra que significa tapete em japonês, que no caso seria tatame. E assim eu fui pedindo todas as palavras em japonês para os alunos. E os alunos foram muito bem. Tiveram alguns alunos que acertaram todas as palavras. Então isso mostra que eles realmente estão aprendendo e estão memorizando essas palavras. Outra questão também foi com relação à contagem, até 10. No primeiro momento, eu contei junto com eles até 10 e depois eu deixei que eles contassem sozinhos, sem a minha ajuda. Eu fui só gesticulando o número e eles deveriam falar a palavra japonês correspondente ao número. Em todas as turmas teve pelo menos um aluno que conseguiu contar todos os números certinho. E esse aluno que conseguiu contar todos os números japonês certinho, eu chamei lá na frente, junto comigo, para que ele puxasse a contagem para os colegas, no sentido de bonificar esse aluno que já conseguiu memorizar os numerais de japonês e ao mesmo tempo incentivar outros alunos a também memorizar. E os alunos que foram chamados para puxar os numerais ficaram muito contentes. Dava para ver na expressão deles o quão felizes eles estavam de primeiro ter acertado todos os numerais sozinhos e depois estarem lá na frente para puxar a contagem para os colegas. Bom pessoal, continuando nossa aula, nós fizemos a travessia dos animais e a nossa travessia dos animais foi similar à última aula. Nós fizemos animais de deslocamento no solo, então jacaré, caranguejo, cobra, e também fizemos os desafios,
atravessando o tatame, imitando o saci para trabalhar o equilíbrio, fazendo cambalhota e também fazendo a estrela, tá bom? Até aqui a gente não mudou nada na nossa aula anterior. No Pega-Pega Bruxa também foi da mesma forma, mantivemos a mesma regra, na qual, para libertar o colega, ele deveria passar por baixo das pernas, também sem nenhuma novidade da nossa aula anterior. Essas atividades que eu citei para vocês até agora, eu fiz elas um pouco encurtadas, para a gente ter mais tempo para a parte específica. Nessa parte específica, o objetivo foi ensinar para os alunos como fazer o amortecimento caindo para trás. Então, como se ele estivesse caindo de costas no chão. Antes de ensinar esse amortecimento, a primeira coisa que eu mostrei para os alunos é como ficar em pé sem utilizar as mãos. E por que eu vou ensinar isso se o objetivo é ensinar ele a cair no chão? Para cair, ele deve estar com os dois braços livres. Então, se ele for utilizar o braço para apoiar no chão, tanto para levantar quanto para cair, consequentemente, ele não vai conseguir realizar o amortecimento. Então, antes da gente aprender a cair no chão, vamos aprender a levantar sem utilizar os braços. Tá? Então mostrei para os alunos e todos fizeram com a maior facilidade, tá? Posteriormente eu coloquei os alunos sentados no chão e nós fizemos a atividade de gangorra, que é a atividade que o aluno fica sentado, deita e deve voltar na posição sentado sem utilizar os braços. Novamente, já pensando que ele terá que ter os braços livres para realizar o amortecimento. Então os alunos fizeram a gangorra, que é um exercício de coordenação motora, e a maioria conseguiu realizar sem dificuldades. Alguns tiveram alguma dificuldade, porém no decorrer da atividade conseguiram fazer. Depois, eu ensinei os alunos a não encostar a cabeça no chão. Isso é muito importante na gangorra. Se você está sentado, a hora que você deita no chão, se você bate a cabeça no chão, de nada adiantou o seu amortecimento. Você protegeu o seu tronco, mas bateu sua cabeça. Então, a técnica de amortecimento, ela além de proteger o nosso tronco, dissipando o impacto nos braços, ela também deve proteger a nossa cabeça. E como eu ensinei para os alunos? Na mão. Na mão primeiro. Passa no queixo. Cola o queixo no peito. Gangorra. Isso, voltou. Eu mostrei para eles que eles deviam passar cola na mão, passar cola no queixo e colar o queixo no peito. E realizar a gangorra sem encostar a cabeça no chão e ao mesmo tempo fazendo a gangorra. Então esse já é quase a técnica de amortecimento completa. E por fim nós realizamos a gangorra com o queixo colado e batendo o braço, assim como eles fizeram na última aula, técnica de bater os braços no chão. Então esse já é o amortecimento completo para trás. Então você vê que eu fragmentei a técnica em partes, gangorra, depois o queixo colado, depois batendo o braço, ao invés de ensinar ela de uma vez para as crianças, para que eles entendessem cada etapa do amortecimento e também fosse mais fácil para eles aprenderem. É muito mais difícil você ensinar algo complexo de uma vez do que você ensinar parte por parte. Quando você ensina uma parte, ele aprende aquela parte. Quando você vai para a próxima, ele já aprendeu a primeira, então facilita o aprendizado do todo no final. Esse amortecimento, pessoal, como eu disse para vocês, ele ocorre em pé. Então a pessoa cai de costas e consegue amortecer a queda. Eu até então tinha realizado com as crianças só sentado. Então só a fase final, no momento final, quando você já está sentando e caindo para trás. Depois eu fiz, para deixar um pouco mais específico, em posição de cócoras. Só que é difícil explicar para uma criança como é que faz uma posição de cócoras. Então uma estratégia que eu utilizo, que é muito mais fácil, é a posição de sapo. Ao invés de falar para a criança, fica de cócoras ou fica agachado, ela fica em posição de sapinho. E a criança fica na posição agachada, que é a posição que a gente quer. Então a gente fez a posição de cócoras e depois caía no chão fazendo amortecimento. Por fim, pessoal, eu coloquei os alunos em duplas para fazer um de frente para o outro, posição de sapinho, bate mão com mão e cai fazendo amortecimento. E volta na posição de sapinho.
para deixar a atividade mais dinâmica para eles, para ficar mais legal. Porque, querendo ou não, os amortecimentos são técnicas maçantes de se aprender. Você tem que ficar caindo no chão toda hora, é chato aprender. Então a ideia é diluir um pouco esse fundamento para deixar ele um pouco mais dinâmico, um pouco mais legal de aprender. Então eu coloquei as crianças fazendo em duplas, batendo as mãozinhas, e por fim as crianças fizeram em trios, batendo as mãozinhas também, caindo, fazendo amortecimento. Bom pessoal, essa foi a nossa 8ª aula. Vamos fazer a nossa análise agora sobre o que aconteceu nessa aula, sobre as particularidades, as estratégias e tudo mais. Bom pessoal, vocês lembram que na última aula, nosso vídeo da aula 7, eu comentei que havia um aluno que não estava fazendo nada na aula, que estava incomodando os coleguinhas, que ficava 100% disperso durante toda a aula, e eu iria observar o diagnóstico dele para tentar criar alguma estratégia específica para ele conseguir fazer a aula. Pois bem, eu fui até a diretora a ver o diagnóstico dele, e o detalhe é, não há diagnóstico ainda. Ele está passando por acompanhamento com o psiquiatra para tentar descobrir o que está acontecendo de fato. E isso dificulta muito o nosso trabalho, porque a partir do momento que existe um diagnóstico, existe também uma medicação e uma orientação de trabalho, e isso ainda não existe. E esse aluno nessa aula também não se comportou em momento nenhum, ficou totalmente disperso, incomodou os colegas e tudo mais. Eu conversei com a diretora e a gente vai tentar fazer um teste, um último teste, uma última chance de tentar manter ele no judô fazendo as aulas, pelo menos nesse momento. A gente vai colocar ele para fazer a primeira aula da manhã. Atualmente ele faz a última aula da tarde. A ideia é que talvez de manhã ele esteja menos agitado e assim consiga acompanhar a aula. Caso contrário, pessoal, nós teremos que parar com as aulas de judô para ele até que saia o diagnóstico dele e, consequentemente, a orientação de trabalho do psiquiatra, para que a gente possa tentar, assim, adequar a aula para que ele possa fazer e consiga fazer de forma proveitosa. Atualmente, ele não está fazendo nada de forma proveitosa, está atrapalhando a aula inteira. A tendência é que, se nós mantivermos ele na aula dessa forma, ele não vai aprender nada e os colegas na qual deveriam estar aprendendo deixarão de aprender também, porque eles não conseguem, atrapalha, e a tendência é que esses alunos comecem a parar de fazer judô porque a aula fica chata para eles, com uma aula maçante, tá? Então nós utilizaremos essa estratégia, transferir ele para amanhã, para tentar ter algum resultado positivo. Uma coisa engraçada que aconteceu, a gente tem um aluninho lá, que ele tem TEA também, e ele é um aluno muito amoroso, assim, ele é um pouco disperso nas aulas, ele bagunça um pouco, mas nada que atrapalhe o andamento das aulas e o aprendizado dele, ele consegue acompanhar as aulas. E nessa última aula era aniversário dele, e ele estava muito eufórico, ele estava muito feliz que era aniversário dele. Ele, nossa, professor, hoje é meu aniversário. Eu falei, e quantos anos você vai fazer? Ele falou, 6. Eu falei, nossa, 6 anos, tudo bem. E aí no início da aula, eu comentei com a professora, eu falei, você viu, que hoje é aniversário dele e tal? Ela falou, sim, ele tá fazendo 5 anos. Eu falei, não, é 6. Ela falou, não, é 5. Eu chamei ele, quantos anos você tá fazendo? Ele falou, 5. Eu falei, mas você me falou que era 6? Eu falei, mas eu vou fazer 6 depois dos 5. Aí, eu vou falar o quê? Errado não tá, né? Aí dei risada, aí passou. E esse aluno, ele tava tão eufórico, tão amoroso, que vários momentos da aula ele vinha me abraçar do nada. Normalmente ele já tem esse tipo de atitude de vir abraçar, ficar junto, mas nessa última aula ele estava muito feliz que era aniversário dele, ele me abraçou assim a aula inteira. Ele chegava e falava, eu te amo, sabia? Eu falava, eu também te amo, vem aqui dar um abraço no Pro então. Ele vinha dar um abraço. Na hora de ir embora, eu falei, você me deu um abraço já? Ele falou, já, então vem dar outro. Aí veio, dava outro abraço, enfim, foi uma aula super legal com esse aluninho, foi um caso assim, que eu quis compartilhar aqui com vocês. Entendi. Te amo. Você me ama? Eu também te amo. Quando a gente Mas você ama de verdade? Sim. Quando a gente beber água, pode começar o judô de novo? Pode. Cumprimenta pra sair, José. Já comecei a fazer. Não, mas tem que cumprimentar de novo. Isso. Entendi. O que foi? Essa é linda.
Eu sou lindo? Você também é lindo, sabia? Sim. O que você perguntou para a Projade? E eu também te amo. Eu também. O que você perguntou para a Projade? Depois eu vou brincar com a roda gigante. Ixi, eu esqueci de cumprimentar. Ixi. Ufa, ainda bem que lembrou. Agora, uma observação sobre o desenvolvimento dos alunos, eu observei que o nível de cambalhota deles está muito melhor. Então a gente já vem trabalhando cambalhota em algumas aulas e nessa aula eu pude observar que eles já estão fazendo com uma certa maestria, com uma certa facilidade. E um dado interessante, os alunos mais velhos, lá existem alguns alunos de 9 anos, 10 anos, então são alguns alunos mais velhos, eles, os que não sabiam a cambalhota, estão tendo muita dificuldade para aprender. E por que isso acontece? Porque eles passaram um pouquinho da idade de aprender. A gente tem alguns períodos sensíveis de aprendizado na infância, período sensível de aprendizado de linguagem, por exemplo, dos 3 aos 4 anos. O que é um período sensível? A criança aprende com muito mais facilidade. Se você ensinar uma criança de 3 a 4 anos falar português, inglês, espanhol, ela vai aprender muito mais fácil do que se você for ensinar uma criança de 10 anos, tá? Isso ocorre também no aprendizado motor. Então a criança na infância ela tem muito mais facilidade de aprender certos movimentos do que em outras idades. E essas crianças mais velhas que não aprenderam a fazer a cambalhota, eles têm muita dificuldade de aprender, porque já passou um pouco da idade. Não que eles não consigam aprender, só que eles vão aprender, mas sem essa facilidade que as crianças mais novinhas estão tendo por estarem na idade correta, na idade sensível de aprender esse tipo de movimento. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você não assistiu os outros vídeos, acesse aí no YouTube. Nós temos lá desde a primeira aula da preparação até a aula 8 no dia de hoje, tudo bem? Grande abraço para vocês, vejo vocês no próximo vídeo. Sempre que eu vou sair, eu viro de frente para o tatame, cumprimento olhando para o tatame aqui na beirada. Saio de costas e vou virar. Quando eu volto, acontece muito isso aqui, ó. Vou imitar vocês. Eu tô vendo onde a Projade tá. Eu falo, cumprimento para entrar. Vocês fazem assim, ó. Gente, primeiro, não é uma quebrada do pescoço que eu cumprimento. É assim, ó. Não. O cumprimento é assim, ó. Desce o tronco inteiro. E o cumprimento tem que ser antes de entrar no tatame. Então, ó, depois que eu cumprimentei, meu próximo passo tem que ser dentro do tatame. Não adianta eu cumprimentar aqui assim, ó. Depois entrar. Não existe. Então, ó, na hora de sair, tô saindo. Viro de costas, cumprimento e saio. Vou entrar, cumprimentei. Difícil? Bora beber água.